Você quer criar uma landing page boa? Olha o que os grandes estão fazendo. Olha a landing page dos grandes. E se você notar, as landing pages são simples, mas muito direta, comunicação muito clara. Enfim, não é simples, é diferente. É simples, mais profunda. Então é o seguinte, tem que ter atenção e você não pode cometer esses 7 erros, cara. Porque esses erros aqui, se você não cometer, com certeza você vai estar na frente de muita gente. Seja muito bem-vindo aqui a mais um podcast extremo. Meu nome é Thiago Tesma e hoje nós vamos falar sobre erros comuns em landing pages. E eu sei que na hora de a gente... Aqui, principalmente o Wellington, que construiu essa pauta, poderia colocar mais de 100 erros comuns, tá? Mas decidimos escolher apenas os 7. Esses 7 você não pode, a partir de hoje, errar na hora de construir a sua landing page. E além do famoso Wellington, começa a pensar daqui a pouco aí, nós temos um convidado mais do que especial. Meu nome é Thiago Tesma e seja mais do que bem-vindo em mais um episódio aqui no Podcast Extremo. E eu estou com... O Wellington Knaben. Quando eu falo que meu nome é Well, o Thiago diz, não, é o Wellington. Quando eu falo que é o Wellington, não, cara, as pessoas te conhecem por Well. Então, né, é o Well. É o Wellington, se quiser me chamar de Well, melhor. Né, mais fácil. E como o Thiago já falou, a gente vai falar aí sobre erros comuns em landing pages, erros que a gente vê todo dia analisando landing pages. Eu falou, tem 7 erros, mas a gente vai acabar abordando mais que uns, porque alguns aí são bem gerais, assim, que acabam... E quando a gente fala todo dia, porque é todo dia mesmo? Todo dia mesmo, gente, todo dia lá, comunidade de alunos, literalmente. lá, página pra analisar, isso literalmente todo dia. Então, meu nome é Silvio Guedin, pra quem não me conhece, sou sócio parceiro do Thiago há muito tempo, né, Thiago? Muito tempo, quando eu não tinha cabelo branco ainda. Mais de 10 anos. Quando tu era gordinho. Quando eu era gordinho, isso aí, mas isso aí ninguém precisa saber, né? E só pra me apresentar, né, eu sou atualmente responsável pela Altitude, que é um nosso produto. Uhum. E acho que é isso, né? É isso aí, e tava morando na Suécia, por isso que esse é o Morando na primeiro Suécia. podcast presencial que a gente tá fazendo, eu acredito, Exatamente. E só pro pessoal saber, eu tava estudando na Suécia, né? Tô Estudando. fazendo mestrado em experiência do usuário e arquitetura da informação. Então você viu que a nossa mesa aqui não tá fraca hoje, né? Nossa mesa tá pesada e o conteúdo vai te surpreender. Então, rumo aí ao podcast para banir esses 7 erros na construção de uma landing page. Então vamos começar aqui a falar sobre construção de landing page. Acho que é importante a gente falar de uma landing page, o quão ela é importante no tráfego, né? Por quê? A gente vê até muitos gestores de tráfego, donos de empresas, falar sobre, nossa, a gente tem que segmentar, né? Colocar o público-alvo, nós temos que criar o anúncio. Enfim, a gente discute muito sobre isso, porém, muito gestor de tráfego, muita agência, muito dono de negócio esquece de um dos principais pilares para você gerar resultado na internet, que é a construção de landing page. E eu sempre falo dos 4 pilares. Você quer gerar resultado garantido no Google e no Facebook? Fique atento aos 4 pilares. Primeiro pilar, construir uma landing page de alta conversão. Segundo pilar, ter uma promessa atrativa, uma oferta realmente irresistível. Terceiro pilar, a segmentação, focar no público comprador. E o quarto pilar é criar um anúncio chamativo e persuasivo. Se você tem esses 4 pilares muito bem alinhados, você vai ter sucesso no tráfego pago. Agora, tem muita gente que anuncia para a pessoa certa, com o anúncio certo, mas na hora de a pessoa ir para o site, aí a coisa fica feia. Vocês já viram casos assim, não? E o cara tenta colocar a culpa no Google, coloca a culpa no Facebook, mas, cara, é complicado, né? E aí, vocês já encontraram esses casos aí? Desde a época que eu conheci o Silvio, né? Já faz tempo. Pessoal que isso aqui é 2013? Olha, em maio de 2014, né? Foi em maio de 2014 que eu entrei na Blueberry. Uhum. Muita coisa que eu sei sobre landing page, mais da parte de desenvolvimento eu aprendi com o Silvio. Olha aí, que é isso, hein? Com o Silvio e com o Matheus, cara, com o Generoso, né? Nossa, Matheus Generoso. Mateus. Foi as 2 pessoas, assim, que nessa parte mais de desenvolvimento, de WordPress e tal, foi as pessoas que meio que me iniciaram nesse caminho de web aí, depois eu continuei, né? E desde lá, né, com clientes, com alunos de conversão, a gente vê erros todos os dias. E alguns erros são mais técnicos, eu acho que da construção. Outros erros são mais relacionados, às vezes até com comunicação e tal. Mas eu acho que, para começar, Thiago, eu acho que é um erro que nem tá aí, né, específico aí, que dá pra gente falar, é que tu falou que é importante a pessoa ter uma landing page, né? Sim. E talvez seja interessante a gente
comentar sobre justamente essa diferença que existe de um site e de uma landing page, né? Show. Por que uma landing page? O que é uma Perfeito. landing page? Por que não um site? Porque a gente vai falar site, precisa ter um site bom e tal. Tem que ter um site bom. Tem que ter um site Mas bom. pro tráfego, não necessariamente. Você tem que é um pouco... são termos... Vai lá, vamos lá. O que é um site? O que vocês entendem por site aí? Site. Bom, eu acho que assim, tecnicamente uma landing page é um site. Beleza? Também, porque os dois são construídos lá, não deixa de ser uma página de um site. Beleza. Mas, um site não é uma landing page. Né? Então, por quê? Porque é mais a questão do objetivo da página, né? Uhum. Então, basicamente, uma landing page é uma página que tem um objetivo, um objetivo único, que pode ser o objetivo de uma coleta de lead ou de venda específica. Então, quando tu entra no site, você tem diversos objetivos no site, né? Você geralmente tem um site institucional, você vai ter lá a opção de conhecer produtos, de contato, de ver uma galeria, de, conhecer a equipe, né? Você não tem um objetivo específico, você tem diversos CTAs no site, né? Call to Actions, você tem para entrar em contato, para conhecer a empresa, para saber mais. E aquela comunicação do site, geralmente, ela não te leva para uma conversão, né? Não existe um... Geralmente, quando a gente vende na Blue, né, que é a nossa agência, Sim. o site a gente até fala que é site institucional. Sim, Que é uma coisa mais geralzona, enfim, que a gente não vai utilizar colocar nas o quem campanhas. somos, pra pessoa entender que existe uma empresa, botar fotos, umas fotinhas tal. da empresa, só pra mostrar que tem a estrutura, né, física também. Isso é um site, né? Isso. Eu sou péssimo pra etimologia das coisas, assim, explicar o que é, tá? Sim. Mas a landing page é basicamente a tradução, né? Seria uma a página de aterrissagem. Página de aterrissagem. É para onde você envia o tráfego que vem do Google e do Facebook. É uma página preparada para a conversão, que pode ser uma compra e a galera vem do e-commerce, né? Tá aí, eu tenho e-commerce, eu tenho que construir uma landing page? Cara, não precisa. por quê? Porque uma landing page é uma página. Então, se você tem uma página de um produto, aquilo é uma landing page. A página do Quem Somos, a página do contato do seu site é uma landing page. Só que não são landing page, aí eu chamo de landing page de alta conversão. Por quê? Porque é uma landing page construída para o tráfego, para o objetivo que você definiu no tráfego. Vamos supor, o cara... eu quero conquistar leads aqui. Né? Eu quero pegar o contato, o e-mail da pessoa, o WhatsApp, para então vender para ela. Olha que interessante. Na hora de precisar construir uma landing page, isso tem que ser prioridade para você. O contato do WhatsApp, o passo a passo. Então você não vai colocar lá fotos da empresa, você vai colocar quem somos lá em cima. Não, você vai focar no que realmente o usuário veio buscar. Então, para usar assim uma analogia, e eu gosto de usar porque fica claro todo mundo entender, imagine que o supermercado é um site, certo? E quando a pessoa pisa na porta, quando você entra em um supermercado, você está na página principal do supermercado, que é a entrada. E o que acontece com muita gente? O cara vai lá e pesquisa no Google, quero comprar arroz. E aí você pega esse cara e coloca na porta de entrada do mercado. Sendo que você tem a opção de, eu quero comprar arroz, você coloca já na categoria do arroz. Então você facilita para o usuário e isso aumenta a conversão. Então uma landing page é focada em um único produto específico ou até uma categoria. Eu sou mais o produto, né? Então, por exemplo... e vamos falar aqui que é um erro comum que a galera comete, né? Então, quando pensar, Thiago, eu quero vender um produto, eu quero vender um serviço na internet. Qualquer produto, pode ser um imóvel, pode ser um carro, pode ser qualquer coisa. Você precisa construir uma landing page. Legal? E aí, o site é diferente. Então, a sua landing page fica dentro do seu site. É uma correto? página, gente. É uma página. O que difere, geralmente, então, assim, por que tal página é uma landing page e meu Quem Somos não é uma landing page? Teoricamente até é uma página igual, só que geralmente a comunicação você vai ajustar, né? Você vai tirar os links do menu para a pessoa não ter acesso a outras páginas. Sim. Você vai ajustar a comunicação para focar a atenção dela naquela ação. E o usuário em uma única ação, né? Então, se a gente pega o termo landing page pela etimologia da palavra, que é página de aterrissagem, né? Que era bem usado antigamente, significa que é justamente a página que vem após o anúncio. Então, se eu mandasse do meu anúncio para a home seria considerada uma landing page, olhando por esse lado da tradução da palavra mesmo. Mas no marketing, a gente fala muito de landing page como quando existe uma página como uma comunicação orientada aí à venda. Então, a diferença é que na landing page, vocês vão ver até com alguns erros e algumas coisas que a gente vai comentar, a comunicação ela é voltada. Então, você tem uma comunicação para venda, você vai ter um vídeo de vendas, você vai ter uma ancoragem de produto. Falando só do produto. Você vai ter alguns testemunhos e você vai ter diversos elementos na página que vão convencendo o usuário até que ele realize a compra. Então, é como se você guiasse o usuário com a comunicação até que ele chegue no objetivo que você deseja com a página. Então, uma coisa que eu gosto muito que acontece, que a Apple faz, se você entrar no site da Apple, o site é institucional. Tem todos os produtos. Sim.
Mas se você entrar especificamente no site do iPhone, é uma landing page. É uma É uma landing page vendendo o iPhone. De alta conversão. De alta conversão, Que fala né? só do iPhone, que dá depoimento, explica como funciona o produto. Exatamente. Né? É uma página de vendas. A gente pode considerar. Por que a gente não fala de vendas? Porque às vezes é um lead que a pessoa quer, ou simplesmente uma ação. Então é uma página, uma página específica que vai falar de um produto ou serviço específico, simples assim. Então, quando fala landing page é isso, quando fala página de vendas é isso, quando fala, por exemplo, squeeze page, que é, né, antigamente, é a mesma Essa coisa. é velha, hein, Thiago? Squeeze page é quem, das antigas. Então, é uma página. É uma página dentro do seu próprio domínio, do seu site. Pode ser outro domínio também, mas você construir vários domínios para vários produtos. Você constrói um domínio só e aí você coloca tudo em um lugar só. E o problema de uma landing page é que uma landing page ruim não salva um tráfego bom. E aí começa a nossa conversa. Por que a gente está falando aqui de landing page? Porque você pode criar a melhor campanha que existe. Você pode criar com a melhor segmentação, o melhor anúncio. Cara, só que se você enviar para um site ruim, não vai converter. Eu costumo dar um exemplo, né, que fica muito claro na cabeça das pessoas, que é uma passagem da Bíblia, onde Jesus conta uma parábola em que ele fala, se você pegar a semente e jogar em terra seca, não vai frutificar. Se você pegar a semente, tocar lá em uma terra, tipo, no meio do deserto, não vai frutificar, o sol vai queimar a semente e assim por diante. Agora, se você pegar a semente e jogar ela em uma terra fértil, ela vai frutificar e multiplicar os frutos. Então, o que significa isso? Que você até tem a semente, que é o tráfego, mas sem terra boa você não frutifica, você não gera resultado. Então, a primeira coisa que você precisa fazer antes de anunciar no Google e no Facebook eu preciso criar uma terra fértil. Eu preciso criar um ambiente de conversão. Aí eu crio as minhas campanhas. E um ponto importante, eu quero discutir aqui com vocês, né? A galera não dá devida atenção na construção de uma landing page, né? Tipo, o cara constrói um em 2 dias, não pensa na comunicação, e esse já é o primeiro. Não vou dizer que é o meu, porque a gente separou 7 erros aqui, tá? Mas eu quero que você entenda que tem que ter um planejamento para construir uma landing page que seja algo simples, que tem que ter uma comunicação simples, uma comunicação direta. Qual é o objetivo da sua landing page? Tudo isso é importante. Por quê? Porque, de novo, tráfego bom não cura site ruim. Como você falou, acho que às vezes a pessoa não leva nem 2 dias para fazer. Às vezes ela contrata um serviço que constrói página, faz em 1 dia, ou às vezes tem algumas horas, e já bota online. Só porque, como o Thiago falou, são 4 pilares. Uhum. A landing page é um pilar, beleza. Só porque a landing page tem a copy, tem toda a identidade visual, Sim. tem as tags, que é muito importante, das campanhas. E às vezes as pessoas não dão a devida atenção. A velocidade do site, tudo que site, é. Meu servidor. Meu Deus, é muita coisa. Todo mundo fala, eu quero o servidor mais simples, né? O de graça, né? Aí depois vamos discutir sobre isso. Dentro desse pilar existem várias microtarefas que a pessoa tem que fazer que acaba pulando, né? Que isso aí vai atrapalhar no resultado final. E olha que louco, quando a gente começa a analisar, né, Mel, os clientes, o cara fala, eu não tenho resultado no Google, eu não tenho no Facebook. A gente já vai primeiro na landing page, porque, tipo assim, parece que a gente já sabe que ali, cara, é tipo isso, cara. O cara falou, eu tô anunciando, mas não tive resultado. Já vamos olhar nessa landing page aí pra ver se tem alguma coisa. É assim ou não é? A gente geralmente encontra o erro ali, né, cara? Raramente a gente encontra uma landing page. Nossa, que landing page boa, cara. As pessoas, eu não sei o que acontece, né, mas como eu tenho o módulo lá de sites no Conversão e eu ensino as pessoas, parece que as pessoas querem complicar sempre as coisas. Né? Às vezes o melhor caminho é pelo simples. Sim. É ser, ou às vezes, o fundo de funil. Básico bem feito. É o básico bem feito, né? É a pessoa clicou no seu anúncio que fala de uma caneca, entra na landing page e você fala da caneca. É isso que você tem que fazer. Botar informação de contato. Só que as pessoas, elas começam a querer complicar as coisas demais. Sabe? Às vezes quer deixar uma copy muito rebuscada. Não, porque eu vou botar 3, 4, 5 gatilhos na copy e cria aquele textão que não dá pra entender. Né? E a maior parte dos erros que eu vejo é justamente o planejamento anterior à construção da landing page. E entrando nisso, eu acho que a parte do planejamento é a criação do público comprador da pessoa. Acho que é uma das maiores falhas, né? Que com o público você vai criar sua página, sua copy. Nossa, Então, sem o público, a maioria das pessoas não sabe se comunicando, quais palavras utilizar. Exatamente. Quando, por exemplo, um designer vai criar o layout, né? O ideal assim, que deveria todo mundo era ter o texto antes do layout. E é o que geralmente não acontece. A pessoa vai criar sem ter o texto antes. Né? Por quê? Porque se a gente parar para analisar o design, ele basicamente vai amplificar a comunicação. Então você consegue pegar um título e deixar ele maior para que aquele título chame mais atenção que outro. Você consegue trabalhar com contraste de cores, com
sabe, com pontos, com espaços que vai fazer o olho da pessoa se guiar para determinados. Então o design, ele só serve para amplificar uma comunicação, né? Então, mas se a copy for ruim, ele vai amplificar uma copy ruim, uma comunicação ruim, né? Ele não vai salvar a comunicação ruim. Por isso que o primeiro passo, acho que antes, né, da pessoa criar uma é ela investir justamente nessa pesquisa, né? De ela conhecer o público, para ver o que o público gosta, o que ele procura, e aí depois criar o conteúdo, né? Planejar a página para depois começar o desenvolvimento. E com certeza o que eu mais... E assim, não é muito difícil, não precisa fazer um investimento muito grande. É criar um formulário no Google Forms, mandar para o seu público, se não tem público, manda para o seu Instagram, manda para o seu Facebook. Não quer fazer Entenda o seu público-alvo, como se comunica. Não quer fazer o formulário, faz entrevista, entra no chat, pessoal quem te segue, faz algumas perguntas lá. Então, com isso você vai conseguir mais dados e você vai conhecer mais seu público. Se você criou uma landing page muito rápido, desconfie. Porque, cara, não é fácil criar aquela headline chamativa, sabe, colocar elementos necessários para convencer a pessoa. A parte técnica de criar, eu acho que dependendo da pessoa é relativamente fácil. Sim. Sabe, hoje em dia tem vários... Você aprende até sozinho, né? Tem vários construtores que são bem intuitivos, tem vários serviços que você consegue fazer, mas eu acho que essa parte interior que as pessoas acabam deixando, sabe? É o que todo mundo quer pular, né? As pessoas querem pular a etapa. Que essa que é a parte difícil. Cara, isso é muito importante, você falou. Eu nem ia entrar nesse aspecto aí, mas, cara, agora nesse tema, né? Nesse questionamento que muita gente me faz. Eu devo aprender a criar uma landing page ou eu devo contratar alguém? Contrata. E vocês que são profissionais, vocês acham que devem contratar? Contrata. A maioria das pessoas quer fazer sozinha, né? Obviamente não querem gastar, não querem... Né, querem ter isso, mas, gente, um bom copywriter para escrever uma boa copy, um bom designer para... Assim, a Limp vai ser diferente, né? Vai ser diferente, né? Então, e também tem a questão profissional, gente. O Thiago não faz as landing page dele, sabe? Porque dentro de uma empresa, às vezes... São vários exemplos. Você acha que o Érico faz, o Steve Jobs fazer suas landing pages? Tem pessoas que fazem esse trabalho, né? E aí... Tem pessoas que estudam vários anos para fazer eu não sei criar uma landing page, mas eu sei que elementos eu consigo... então, assim, é isso que você tem que entender, é estratégia. Exatamente. Né? Talvez você não precise colocar a mão na massa para dizer assim, caraca, isso aqui realmente tá bom, isso aqui não tá. Então, assim, você tem que estudar a parte estratégica, a comunicação, que é a parte mais importante. E, obviamente, se você tem condições, o melhor caminho é realmente contratar. Agora, se você não tem condições... E de alguma maneira você precisa criar uma landing page, aí não tem outro caminho, né? Aí você ouve esses podcasts pra ter uma ideia. Exatamente. E depois você constrói essa constrói sua landing page aí pra enfim. Falar, como você fala, a parte técnica, gente. E tente fácil. Não reinventar a roda, né? Então, exatamente. Procure inspirações já de coisas que deram certo e tenta seguir aquele modelo. Cara, até hoje a gente analisa várias landing pages de outras pessoas pra inspirar, nossa, demais. A gente... Cara, olha a página obrigada desse cara. Olha isso aqui. E é super direto, normal. E uma dica que eu sempre dou pras pessoas... Quantos copiaram a gente aí, Uma dica... Quantos inspiraram na gente Uma dica que eu dou pras pessoas, principalmente da altitude, né? É que assim, pega inspirações de países diferentes, sabe? Também. Eu entro em sites de agência da Suécia, da Noruega, da Finlândia. Então eu consigo ter uma base muito mais diversa, entendeu? O designer do Brasil Cara, é bom, cara. É melhor. No Brasil é bom. Cara, porque o dos Estados Unidos mesmo é página branco e preto. É um Word. A parte da Escandinávia, eles se importam muito com design. Lá é bem diferente, por isso que eu gosto de me inspirar lá. Mas não ficar só no foco aqui Brasil, Estados Unidos, pegar alguns países diferentes, né? Pra quem, interessante. Pra quem quer, com o tempo, desenvolver landing pages e quer seguir mais ou menos essa área de desenvolver. Uma coisa que importa muito pro designer é a questão das referências. Porque... no começo, tem-se muita dificuldade em criar alguma coisa, né? Você abrir lá do zero, porque você não tem referências, né? Só que com o tempo, com tanta referência que você já viu, com tanta site que você... Vai ficando fácil porque você tem muita coisa, muita ideia, né? Você começa a juntar as coisas. Então, a primeira coisa você consegue observar padrões, que é importante. Tipo assim, por que o pessoal tá usando o botão desse jeito e não desse jeito, entendeu? Coisas mínimas, né? As sombras, quando elas são muito pesadas, não são espaçamentos, a gente tem que sacar, tipo o seguinte, ó. Se você quer ser um bom jogador de League of Legends, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que assistir muita gente. Você tem que consumir isso. Então, se você quer ser um bom copywriter, você tem que ler muito. E isso é a mesma coisa na questão de landing page. Quanto mais landing page você analisar, você salvar, se inspirar, né? Você vai, na hora de criar, as ideias vão ficar claras. Então, assim, eu não tenho uma ideia de criar uma landing page. É porque você nunca viu nenhuma.
Você viu 2 ou 3. Eu não sei jogar um joguinho aqui que eu tô jogando. Cara, você nunca viu ninguém jogar. E, cara, o quão você fica bom vendo os outros jogarem. Né? Você vê bastante isso, né? Tipo assim, ó, eu não sou o cara que fica assistindo ao vivo, né? Mas, de vez em quando, cara, como é que o cara joga com esse boneco, né? Porque imagina um jogo que tem 100 bonecos. É sério, imagina que tem 100 bonecos e cada boneco tem poder diferente. E aí, tipo assim, tu tem que... Cara, o que eu posso fazer com esse boneco? Aí tu fica jogando lá 3, 4 jogos com aquele boneco e tu faz só o beabá. Aí daqui a pouco, vou entrar no YouTube. Aí, como jogar com o boneco tal? Aí chega lá o boneco, o vídeo, o cara dá voador com o boneco, o cara faz isso, cara. Eu assim, não acredito que o cara pode fazer isso. E o cara explicando como é que se joga. Primeiro tu faz isso, primeiro tu faz aquilo. E aí você já começa no jogo já confiante, né, cara? Agora eu vou dominar essa parada. E aí, assim acontece. Por quê? Porque você viu outra pessoa, né? Outro cara que é mais especialista. Então, assim, você quer criar uma landing page boa? Olha o que os grandes estão fazendo. Olha a landing page dos grandes. E se você notar, as landing pages são simples, mas muito direta, comunicação muito clara. Enfim, não é simples, é diferente. É simples, mais profunda. Tipo, não é simples no sentido, o cara fez de uma qualquer maneira. Não, ele fez simples, mas com muita inteligência cada elemento para dar um motivo para a pessoa agir e se tornar um lead ou comprar um produto e assim por diante. Assim como cada elemento que está lá no site da Amazon não está ali por acaso. Claro. Né? A foto do produto do cliente, o review, a explicação. Cara, eles colocaram aquele botãozinho na lateral direita, para quem compra no desktop, não foi assim, sem querer. Não, eles fizeram muitos testes para dizer assim, aqui é o melhor lugar para apertar a pessoa para clicar e comprar no produto. Show de bola. Então, cara, vamos lá. Entendi a importância da landing page, entendi que eu tenho que ser bom, tenho que criar uma landing page boa, que isso vai afetar os meus resultados. E sabe o que eu acho muito louco? O cara quer construir uma landing page, quer pagar R$30 uma ferramenta por mês, ou até pior, quer pagar no máximo 150 para o sobrinho criar uma landing page, aí ele quer investir milhões nessa landing page horrível. É tipo assim, não faz sentido nenhum, cara. Tipo, eu quero investir 2, 3 mil reais no tráfego por mês numa landing page que eu paguei R$100. Cara, a conta já não fecha. Então é o seguinte, tem que ter atenção e você não pode cometer esses 7 erros, cara. Se você cometer, pelo amor de Deus, não volta mais aqui para ver esse podcast. Porque esses erros aqui, se você não cometer, com certeza você vai estar na frente de muita gente. E o primeiro erro é hospedagem ruim. O que é hospedagem? O que é uma hospedagem ruim? O que é uma boa? E aí? Hospedagem basicamente é um espacinho que você aluga na internet para colocar os arquivos do seu site dentro. Né? De maneira bem simplória, né? O que é uma hospedagem boa, Well? Uma hospedagem boa, na minha concepção, uma hospedagem que tem uma boa performance. Site rápido. Em resumo, que o seu site vai ter um tempo de resposta rápido, né? Até a pessoa clicar lá para acessar o seu site, o servidor responder, que tem um tempo rápido de resposta, tá? Uma hospedagem boa, seu site vai carregar mais rápido, né? A chance dele cair quando as pessoas acessarem vai ser menor. Então, se você faz um lançamento e você vai ter um tráfego grande de pessoas, você vai ter menos problema com isso, tá? Então, o que é comum de acontecer, pessoas usarem hospedagens compartilhadas, né? Que são hospedagens, pensa... Nossa, gente, não faça isso. Pensa que uma hospedagem, um servidor é como se fosse um computador, que tem lá uma memória, Sim. né? E que existem hospedagens compartilhadas em que essa memória é dividida entre diversos A hospedagem clientes. ruim tá no Windows 95 lá. Também tem isso também, né? Pouca memória e tal. E aí, um pouquinho de cada, fica pesado, tem pouca memória, as coisas não carregam direito, você instala um plugin caso use um sistema como o WordPress. E às vezes o site começa a ficar lento. Até pra parte de construção, você percebe que na hora que você tá mexendo, a ferramenta não funciona direito, é lento e tudo mais. O El tá falando isso porque a gente já sofreu com isso, Não, a gente já sofreu muito com isso, né? Então, eu acho que quando a gente fala em landing page a gente tá falando muito aqui de conversão, né? De landing page é feita para converter, e eu acho que um dos pilares que fazem que uma landing page converta ou não, um dos, né? Porque também não adianta uma landing page ser rápida e a comunicação ser ruim. Sim. Mas a velocidade é um dos pilares que com certeza faz uma grande diferença. Né? Você vai entrar numa página, a pessoa vai no Google, clica uns 3 sites, vê o que não carrega, e esse fator é muito mais importante no Brasil que em outros países. Por quê? Porque aqui a internet é um pouquinho pior. O 3G, o 4G, tem que testar. Então, se a gente está anunciando para uma pessoa que está usando celular, ela está com 3G, às vezes até o 2G ali, né? O 4G. E se não entrar em 3, 4 segundos, a pessoa vai desistir. 3, 4, você é doido, 4 segundos eu acho muito. A pessoa já vai pro WhatsApp, já vai pro Instagram, já fecha. É isso aí, cara. Então, cara, o tráfego é o seguinte, você tem 3 segundos, sabe, para manter a atenção da pessoa ali contigo. Nossa, quantos sites você clicou, já começou a rodar lá, aí você desistiu, porque demorou para carregar. Se o seu site for assim,
já era. Você já perde muitas vendas ali, muitas conversões, leads. Então, para pensar. Quando você faz um anúncio no Google, no Facebook, geralmente você paga por clique, tá bom? Você paga por geralmente. Então, assim, cada pessoa que clica no seu anúncio, você paga para o Google. Você pode pagar R$1, R$2, R$3. Show de bola. Agora, todo mundo que clicou, ele de fato leu a sua landing page? A resposta é que não. Por quê? Porque quantas pessoas clicaram em um anúncio, ficou lá o site rodando e o cara saiu antes de terminar o carregamento? Então a gente até chama isso de talvez visitantes. Então cliques é uma coisa, o cara clicou no anúncio, e visitantes é realmente quem carregou, né? Esperou carregar toda a página. Não sei até se visitantes é a palavra certa. Então vamos lá, vamos falar de visitas, que é o que acontece. O cara carregou e ele então leu a página. Só que é o seguinte, se você tem um site ruim, a cada 5 pessoas que entraram no seu site, sei lá, 2 saíram antes de carregar a página. Nossa. Cara, e esse número é normal, tá? Se você tem um site que carrega em 5 segundos, em 6 segundos, e mas eu testei aqui no meu Wi-Fi, no meu computador i7. Cara, não, você tem que testar no seu celular no 4G, no 3G. Então, o El tá falando aqui de velocidade, eu entrei aqui, no da imersão, por exemplo, botei aqui, na hora já entrou, cara. Isso aqui dá o quê? 1 segundo, eu acho, nem 1 segundo. Não dá 1 segundo. Não dá 1 segundo no 4G. Então, no 3G, que eu já vou lá e coloco certinho. Esse é o teste que você tem que fazer. E por quê? Porque, cara, você vai pagar 5 cliques e só, na verdade, 3 serão válidos. E aí já baixa a sua taxa de conversão. E só a mudança de uma velocidade tem a capacidade de aumentar em 30, 40, 50 ou até dobrar os seus resultados no tráfego sem mexer em nada mais. Olha que loucura. E assim acontece, né? Dependendo da velocidade. Quão lento que o site esteja, com certeza, né? Uma mudança. E a hospedagem, acho que é o primeiro ponto que a pessoa tem que pensar e também tem que escolher, né? Porque é a primeira coisa que ela vai comprar antes de começar a desenvolver para ter uma boa velocidade. Então, escolher uma hospedagem, tá? Eu acho que seja pelo menos aí... tem um termo para hospedagem que chama de VPS, que é um servidor virtual privado, né? Que geralmente são... Hoje em dia o pessoal fala, acho que mais cloud, né? Cloud. É que existe uma diferença entre um cloud e um VPS, né? Mas cloud ou VPS, geralmente. E geralmente são hospedagens bem baratas, né? Que tu vai... É quase o mesmo preço de uma hospedagem compartilhada, né? Que são hospedagens, vamos dizer assim, mais ruins em questões de performance. Só que às vezes tem uma dificuldadezinha ou outra, porque o painel às vezes não é tão amigável para a pessoa. Mas nada que um pouquinho de pesquisa também não vá ajudar a pessoa, qualquer pessoa que... Né? E aproveitando para dar uma dica, né? Para quem não tem ainda... Acho que tem alguns serviços gratuitos que pode ajudar, né? Às vezes não é só hospedagem. Existe serviços de CDN, né? Que o Cloudflare pode ajudar bastante o seu site a melhorar o carregamento, enfim. Então, é coisa que você pode pedir para quem fez sua página, ou mesmo você pode assistir um vídeo e ativar no seu site, que é muito simples. Então, show. Então eu sei que vai ter muita gente agora perguntando que site é bom para contratar hospedagem. Cara, eu nem vou falar sobre isso e nem quero entrar nesse assunto aqui. Por quê? Nós vamos colocar um link aqui nos comentários no YouTube. De tudo que a gente faz, né? Das ferramentas que a gente utiliza, tá bom? Que daí você pode entrar lá e comprar. E não é ferramenta que eu tô indicando porque eu vi em algum lugar. São ferramentas que a gente utiliza realmente no dia a dia e que são realmente muito boas. E obviamente, cara, nem sempre o melhor é mais barato, né? Só que no final ele é mais barato. Porque você está investindo numa ferramenta, a gente está investindo aqui milhões de reais em uma landing page. Você imagina quanto que a gente perderia de leads se carregasse o dobro, né? Ou 3 vezes mais levasse. Então, assim, aquela taxa que nós pagamos ali de hospedagem, no final das contas, vale muito a pena o custo-benefício. É isso? É isso. O segundo é imagens pesadas. Caraca, imagens pesadas nunca... eu acho que... Olha, ninguém imaginou que isso estaria aqui, hein? E aí? Aí que tá. Voltando pra questão da performance. Eu acho que o erro mais comum, além da hospedagem... Na verdade, tem 3 coisas que eu acho que resolvem 70% de todos os problemas de velocidade de um site. A hospedagem, que a gente falou anteriormente. Imagens pesadas, porque as pessoas elas não comprimem as imagens, elas colocam uma imagem de uma dimensão muito maior do que precisam no site. E tem um terceiro que a gente nem chegou a citar, que é o cache. Né, são plugins de cache. Então, acho que com esses 3 pontos, se a pessoa resolve esses 3 pontos, 80% do problema de velocidade de um site está resolvido. Ela já vai conseguir um benefício muito, muito bom em questões de velocidade. Imagens pesadas, acho que não tem nem muito o que explicar. Não sei se o Silvio quer colaborar um pouquinho. A galera coloca imagem como é que é aquela imagem... 35 MB de imagem e carrega no site. Isso aí não acontece hoje em dia, né? Isso aí não... Acontece. Acontece, É muito. mesmo?
É porque, assim, ó, se parar pra pensar, ao mesmo tempo que as ferramentas facilitaram a vida das pessoas, porque qualquer pessoa pode pegar um Wix da vida ou Tá. um Elementor da vida e construir um site, ao mesmo tempo também causou muitos problemas. Uhum. Porque a pessoa pode simplesmente pegar um celular, tirar uma foto, subir essa foto no site. Que é o que geralmente acontece. Então a pessoa vai lá, vou criar um e-commerce. Galera, não conhece o TinyPNG? É isso que eu uso. Porque tem isso, né? Mas é que a gente tem que pensar em tamanho de imagem de duas maneiras. O tamanho, o peso, que é o quanto ela pesa. Tá. 100 kilobytes, 1 mega. E tem a dimensão, que é o tamanho. Ah, Largura e altura. Entendi. Então vamos supor, a pessoa foi lá no site e ela vai colocar um ícone pequenininho lá de 200 pixels de largura. E ela carrega uma imagem de 2.000 pixels de largura. Isso acontece. Acontece muito, entendeu? Aí o cara vai abrir no celular? Não, vai aparecer no site pequeno, entendeu? Tá. A imagem. Só porque o servidor vai carregar a imagem grande e vai redimensionar depois. Entendi. Agora Então, entendi. ela carregou uma imagem muito mais Ela pesada tá gastando energia à toa. pra exibir uma imagem muito pequena. Entendi. Entendeu? Então, sempre tem essa questão de imagem, a gente tem que falar. Primeiro, essa questão do redimensionamento, que é um erro muito comum. T0, redimensionamento, isso é o ideal. Você vai subir a imagem no seu site do tamanho que você vai usar no site. Entendi. Entendeu? Se Mas você vai usar uma imagem no site de 400 pixels, antes de você subir a imagem no site, você vai lá e vai redimensionar a imagem. Tem vários sites que procuram redimensionar a imagem online ou qualquer coisa. E assim, pra não ter desculpa, né? Porque às vezes tem gente que, é chato ficar redimensionando, é chato ter que, às vezes, ir no TinyPNG, que é uma coisa simples de fazer. Hoje em dia tem plugin pra tudo, galera. Tem plugin pra tudo. Então é só buscar compressor de imagem que você consegue fazer. Então não tem desculpa. Mas uma dica que eu dou, Gil, é usar alguns sites, por exemplo, tem o GTmetrix, né, que é um site para... Tem o Google SpeedPage, particularmente não gosto tanto, porque eu acho que tem algumas coisas lá que... Antes de pedir o link, cara, vai estar na descrição. Não, mas fica tem tranquilo. um site que eu gosto bastante, que é o GTmetrix, que é um pouquinho mais básico, que ele faz análise de velocidade de site. Né? Então, quando você coloca o site lá para analisar, ele vai dar uma lista das imagens do seu site Exatamente. que estão pesadas. E vai dizer... Inclusive, eu acho que ele dá um link da imagem já comprimida, só para você baixar a imagem depois. Eu não lembro, mas ele dá todas, as imagens. Aí vai aparecer um link com todas as imagens do site e vai Mas te é do site dizer ou lá. só da landing page que tu tá analisando? Só do link, que você vai botar. Do link que você está analisando. pega Então vai botar o link da landing page lá, né? Então não Como pega ele- todo o site. Não pega todo o site, mas você pode analisar página por as página, né? páginas. Aham. E aí ele vai dizer lá, se você comprimisse essa imagem, você economizaria X kilobytes. Uhum. Então, imagens pesadas é uma coisa super simples, mas que é um erro Às vezes também ainda muito É um erro comum. comum. Né? questão de erro de formato da imagem, Formato né? também, Às vezes a pessoa vai salvar num PNG, que às vezes o PNG é mais leve, mas nem sempre. nem sempre. Entendeu? Às vezes ela bota num JPEG, então tem que... É muito relativo. Tem essa questão de formato de imagem também é algo que prejudica bastante, tá? Por exemplo, a gente tem formatos bem conhecidos como JPG e o PNG. O JPG ele é ótimo para fotografia. Quando eu tiro uma foto lá, se tu joga um PNG, porque PNG ele meio que não tem compressão, né? É difícil ter compressão em PNG. Ele é mais qualidade, não o PNG. Tem mais qualidade, mas fica muito mais pesado. Tá. Mas assim, ó, quando você tem uma imagem, por exemplo, um vetor, O vetor, né? Com Um poucas vetor, cores. com poucas cores, cor chapada, sabe? Tá. Um ícone, alguma coisa, o PNG, ele tende a ser mais leve, o mais leve, ou tão leve quanto um JPG. Tá. Quando você tem uma fotografia, geralmente o JPG é melhor. Mas, se a gente parar para analisar bem, assim, ó, formatos de imagem mais, vamos dizer, não digo mais popular, mas mais modernos, né? Hoje se usa muito o WebP. WebP. Uhum. E para quem usa o WordPress, tem um plugin muito bom chamado WebP Express, tá? Que ele já converte todas as imagens para você, automaticamente já Aí fica muito mais leve. fica mais leve. E para quem usa vetor, né, vetores, hoje temos o SVG. SVG. O E SVG. hoje em dia, a maioria dos construtores tem nativamente, então você consegue fazer o upload da SVG no Elementor, enfim. Para tentar explicar, um SVG é um vetor. Vetor são imagens que não perdem a qualidade quando elas são redimensionadas. Quando você dá um zoom. Né, porque tem todo um cálculo matemático. Então vamos supor que eu vou lá no meu computador e coloque um logotipo lá que no meu computador fica visivelmente bom. Uso um Windows e tal. Se tu abrir numa tela de retina de um Mac ou num Ou até iPhone numa televisão, né? ou numa televisão, vai ficar pixelado o logo para você. Porque ele verifica de uma maneira diferente, tá? Aham. Agora, quando você coloca um SVG, não importa o quanto zoom você dê, que a imagem sempre vai ter aquela qualidade. Mas serve apenas para vetores. Geralmente logotipo, ícones, né, não serve para fotografia. Olha só, então pra você que tá boiando agora, nesse exato momento, o resumo da ópera é imagens leves. Isso faz diferença, beleza? Vamos focar Então, no básico, né? essa Focar é a no básico. parada, tá bom? O nosso terceiro ponto é o design no geral da página, né? Que é
contraste, o respiro, quando é respiro, é tipo, sabe aquela página que tem muita informação, tipo a Times Square lá, você não sabe nem pra onde olha, aí você fica assim, você fica até tonto, né? E existem sites assim, né? Tipo, o texto corridão, assim, né? Alinhamento, legibilidade e, cara, qualquer coisa que atrapalhe, na verdade, o foco principal da página, do seu objetivo e da comunicação. Às vezes os caras... Cara, eu não sei, mas às vezes eu entro numa landing page e o cara usa umas cores que eu falei, cara, nem se eu me esforçasse eu conseguiria encontrar essa cor. Aí ele coloca, tipo, o fundo vermelho. Já começa, né? O fundo aquele vermelho, assim. Aí o fundo amarelo e letras brancas, assim, né? E, cara, quando você constrói uma landing page, a comunicação não pode... o design não pode atrapalhar, né? O design, ele, como o El falou aqui, tem que impulsionar a comunicação. A parte central de uma landing page é a comunicação. É você conseguir convencer a pessoa a agir, a ir para a próxima etapa. E o design, infelizmente, é um erro comum. Sites, não é nem... cara, é feio. É feio, horrível, cara. É assim, aí você pega um cara que é um dentista. Imagina na minha cabeça, um dentista. Aí você olha num site, aquele site horrível. Sabe, aquele site feio. Aí você fala, cara, meu Deus, eu nunca vou me consultar nesse consultório. Por quê? Porque você não fez não é nem um design lindo, maravilhoso, é o básico. É um design simples, né? Teve um cara um dia que eu tava fazendo direcionamento lá no Instagram e ele, eu sou corretor de imóveis, beleza. Aí, cara, eu fui no Instagram dele, comecei a ver o Instagram dele e aí eu vi as fotos que ele batia dos imóveis. Falei, cara, isso aqui parece estar abandonado, cara. Tipo, aí eu já falei, cara, o teu celular deve ser um Nokia de 1980, porque, pelo amor de Deus, cara, porque o mínimo, na minha visão, que um cara que trabalha com imagens de um corretor de imóveis tem que ter um telefone bom, porque ele vai ter que ir lá bater foto. E o que vende é a foto. Você cria um desejo de comprar um apartamento, uma casa pela foto. Você olhar a foto, caraca, que massa, churrasqueira aqui, né? Aí você vai comprar. E ele, eu não tô vendendo, mas ele tava atrapalhando, ele tava piorando as vendas da imobiliária. Por quê? Por causa das fotos dele. Então, o design é fundamental para você gerar resultado e vendas. E, cara, é um erro comum, né? Eu particularmente acho essa parte mais difícil, sabe? Então, Sim. eu queria ver o El, que é designer mesmo, né? De formação. Porque eu também quero que o El comente, porque tem aquele empresário que contrata a agência e fala, é porque esse é o meu gosto, né? E aí gosto realmente não se discute. Agora, design ruim se discute sim, porque isso atrapalha a conversão. Mas como é que você acha que a gente consegue ajudar nisso? É que eu gosto de ver design de duas maneiras, né? Primeiro, vamos dizer assim, na questão da própria experiência que a pessoa tem com a página, de espaçamento, de legibilidade, de ter um contraste e tal. E depois tem aquela questão um pouco mais psicológica, da escolha das cores por uma questão psicológica. Ou, por exemplo, um site parecer mais sofisticado e te dar a impressão de que o produto é de maior qualidade. Aí tem essa questão Essa questão que eu acho que tem que ser delegada para um profissional, entendeu? Então, eu sempre gosto de ver essas duas partes. Acho que começando dessa primeira, né? O Thiago falou ali do dentista e tudo mais. Às vezes, a escolha das cores, vamos começar primeiro dessa parte mais psicológica, né? A escolha das cores, das fontes que você utiliza, pode transmitir algumas imagens diferentes. Pode ser uma coisa mais tradicional, uma coisa mais sofisticada, uma coisa mais moderna, uma coisa mais antiga. Então, tem primeiro essa parte psicológica que eu acho que isso daí eu acho que já tem mais uma questão de, às vezes, um estudo de branding da identidade da marca, e eu acho que isso já começa muito antes, né? A hora que a pessoa cria lá o logotipo, a identidade visual da marca, eu acho que tudo já tem que ser meio que definido ali, né? Quais são, vamos dizer assim, quais são os conceitos que a marca quer transmitir, como ela quer ser vista pela sociedade. Eu acho que tudo isso já começa ali, e essa parte mais psicológica. Por exemplo, vamos pegar... tem alguns padrões que vocês sempre vão notar, né? Site de saúde, geralmente vai ser verde, geralmente vai ser ou azul, né? De site de saúde. Tecnologia geralmente é mais puxado pro azul também. Temos Twitter, temos Facebook, temos algumas coisas assim. Cara, uma dica pra quem não pode contratar um profissional, porque eu sempre penso nos dois públicos, né? O cara que pode contratar e o cara que não pode. Sim, sim. Assim, uma dica, uma saída que eu faria. Não tem dinheiro, tô pelado. Se você no Google colocar assim, ó, paleta de cores, já vai dar um guia. Ou não? Pode... Não. Sabe por que não? Não, por quê? Porque... Vai que eu quero Então tu me dá a dica melhor que essa. Eu acho que não. Porque nós vamos falar que não. Porque... Eu falei não? Eu quero uma dica melhor que essa. Tá, beleza. Então eu posso te dar uma dica melhor que essa, tá? Eu vou dar depois, que vamos ver se é melhor. Opa! Vamos ver qual é a melhor dica. Duvido vocês darem uma dica melhor que a minha aqui. O problema de uma paleta de cores, geralmente você vai lá e procura a paleta de cores no Google, vai ter 3, 4, 5 cores. Tenta usar aquelas 5 cores e combinar, cara. Tipo, existe uma questão da cor, é que cada cor tem um valor diferente. Então, por exemplo, assim, quando eu vou criar uma coisa com 3 cores, geralmente eu não vou dividir elas em quantidades iguais numa
numa página. Vamos pegar, por exemplo, o caso da imersão em anúncio online que vai acontecer agora, tá? Vamos lá, é uma página que tem predominante preto. Tá. Aí tem o branco, pra parte da informação, porque é uma cor de contraste, e tem o vermelho, que seria uma cor de CTA. Eu uso só 3 cores. Só que a quantidade delas é 60% da cor predominante, 30% da cor secundária e 10% da cor de destaque. Então, assim, essa é uma regra fácil de combinar. O que acontece? Você vai lá e procura uma paleta de cores no Google. A paleta vai ter 5 cores, não significa que você tem que usar as 5. Já começa por aí. Geralmente as paletas não vão ter cores neutras. Não vai ter cinza, não vai ter branco, não vai ter preto. E geralmente nas fontes que você usa no site, você vai usar o cinza e preto ou vai usar branco, dependendo do contraste. Mas o preto e o branco você tem que colocar sempre, né? Já tá inclusive todas as paletas, né? Sim, tem como, né? Então a tua dica é? minha dica é... Eu acho que vai ser igual a minha. Vamos ver. Assim, se eu tivesse que fazer uma coisa, não tenho ideia do que fazer, nenhuma de cor, eu começaria do mais básico possível, tá? A primeira que eu faria é branco, preto e uma cor. E outra cor. Eu acho que é talvez uma saída fácil. Tá, eu ia falar isso. Preto e branco e uma cor. É preto e branco e uma cor. Terceira cor. Voltando ao que o El falou, então pegar, se você trabalha com saúde, então procura sites que tenham, que você vai ver que é azul, verde. Então, pega um tom ou um tom de azul. Com restaurante, vai. Trabalho com restaurante. Pode ser um vermelho? Aí seria preto, branco e vermelho. Exatamente. Fica nessa. Pet shop. Vamos lá. Seria preto, branco e verde, talvez. Pode ser, Preto, branco e vermelho. Vamos lá, um exemplo muito simples. Porque se for pegar, como eu falou, como você for pegar a paleta do Google, ele vai dar vários tons. E pra pessoa se perder, é muito fácil. Tá, entendi. Então, assim, preto, branco e vermelho. Estamos no iFood de exemplo. No iFood você tem predominante branco. Lá você tem as fontes, a escrita... Na real, hoje em dia, da maioria das marcas, entra no Nubank, é preto, branco, roxo. É o branco, roxo. Então, assim, é um tipo de paleta que é muito difícil de errar. Você vai ter a cor principal. E aí, uma outra ideia também para a pessoa não errar, em questões, se ela quiser usar mais cores, ela pode usar tonalidades da mesma cor. Então, tem um roxo, né? Vamos pegar no Nubank como exemplo. Ela pode usar um roxo mais escuro, um roxo mais claro, um roxo mais claro. Mas fica sempre no meio do roxo. Mas isso eu acho que é o próximo passo. Mas para quem é leigo, não sabe nada e não quer errar, então mantém o branco, preto e outra cor. Porque os caras no site é tipo assim, é fundo vermelho com cores verdes, é tipo assim, né? Então é com fundo vermelho, letra verde, aí sabe, fica aquele negócio assim que tá desvendendo o seu... Não é nem só isso. Desvendendo o seu produto. Às vezes a pessoa bota degradê, quer botar mais cores, aí fica um arco-íris, fica um carnaval. Cara, faz o simples. Menos é mais, eu sempre falo isso. Sobre design, cara, tem um termo que pra mim é o que vai... Depois, agora vai falar que, não, isso aí o Teto tá copiando. Eu inventei esse termo. Se alguém tá falando esse termo, eu inventei esse termo. E inventei em 2020, hein? Que eu chamo de site minimalista. Ou landing page minimalista, lembra? Isso aí não tem nem no Google. Não tem. Eu inventei esse termo. Que é pra mim... Quando eu fui construir o site do Conversão Extrema, landing page, a primeira coisa que eu fui olhar, o Conversão Extrema sempre foi muito baseado no Google, inspirado no Google. E foi a primeira versão do Conversão Extrema era um curso só Google, né? Hoje a gente tem Facebook, tem Instagram, tem outras fontes de tráfego e assim por diante. Aqui não falamos só da ferramenta número 1 de venda, mas falamos de todas as ferramentas de vendas principais, né, na internet. E eu fui olhar o site do Google, né? Do Google Ads. Por quê? Porque se eu falo de Google Ads, eu vou me inspirar num site que fala do Google Ads. E, cara... O site do Google Ads, eu não sei nem como é que é hoje, mas na época, e hoje provavelmente é assim também. Branquinho. É fundo branco e preto e o botão azul do Call to Action. Só isso. As únicas cores que eles trabalham às vezes tem uma cor, tem verde, às vezes um negócio... Olha só, eu acho que hoje até tem mais colorido. Deixa eu ver aqui, peraí. Olha que interessante, né? Se a gente pegar a paleta do Google, como tu falou, ela tem 4 ou 5 cores. Tem o verde, vermelho, amarelo, azul. Né? São 4 cores. Mas tu entra no site do Google Ads, por exemplo, você não vai ver as 4 cores no site. Você não vai ver o fundo verde. Olha a landing page. Olha a landing page. Olha. Tu vai ver o branco, o preto e uma cor de destaque. Aí eles podem usar nos ícones ou outro, as 4 cores. Isso aqui é quase um Word, cara. E uma quantidade muito pequena da cor, né? Aí colocou uma imagem, mas olha essa parte aqui. Branco, olha aí, branco, preto e deu. E aí tem, claro, uma imagem bonita ali, né? Azul. Aí vai ter as tonalidades de preto, né? Que é uma foto e tal, né? Obviamente, né? Aqui, tipo, tem uma corzinha ali diferente que, inclusive faz parte da logo do Google, né? Em quantidade muito pequena. Muito, são detalhes, né? São detalhes. Então, aí eu pensei, caraca, isso aqui é um site minimalista. Tipo, me acendeu, eu falei, cara, essa é a parada. Então, algo pra você não errar e criar um site minimalista, algo simples. E essa é a visão. Você começar com... assim, o básico, né? Não querer inventar muita roda, porque isso atrapalha a conversão. Continuando o design agora, acho que de cores, eu acho que o pessoal já deu para entender bastante, né? Que
A cor é um dos principais fatores do contraste, né? Então, contraste nada mais é que a diferença de uma cor com outra, né? Se você colocar um cinza muito claro em cima de um branco, vai ser difícil de ler, vai ser difícil de ver informação. Então, o contraste é uma coisa sempre importante. Para botões, principalmente, o contraste é muito importante também, né? Então, o botão, o CTA tem que ter contraste. Eu acho que é mais importante do que as pessoas, não, botão verde converte mais, botão vermelho converte mais, né? Antigamente se tinha muito esse... Inclusive, essa semana eu vi uma discussão no Facebook sobre isso, né? Lá em 2014, o pessoal falava muito isso nos eventos de marketing. Bota o botão verde que converte mais. Gente... Laranja. Daí o pessoal, não, vermelho é proibido. Gente, nosso melhor lançamento use vermelho. Gente, o vermelho. Né? O iFood seria falido se vermelho fosse proibido. Coca-Cola também. Né? McDonald's. Né, mas não é por essa. Mas o contraste é importante, né? A pessoa vê o botão com bastante contraste com fundo, isso é importante. E aí tem outros pontos que eu acho que pra mim são em questão de design, são erros muito comuns, que é, por exemplo, em questões de fonte, de tipografia. Uso de muitas fontes é uma coisa que as pessoas erram muito, tá? Primeiro, quanto mais fontes você tem no seu site, mais ele vai demorar para carregar também. Mais pesado ele fica porque tem que carregar o arquivo da fonte. Isso vale para a imagem também, né? Então, quanto mais imagem você vai ter, mais pesado vai ficar. Então, por isso que esse conceito que o Thiago falou de minimalista, eu acho que ele vem a calhar, sabe? Sim. Então, uma boa ideia é você usar uma família de fonte. No máximo 2, tá? Isso se você souber combinar as duas, porque se você não souber fica com uma, fica com uma só. E aí você pode trabalhar com tamanhos e pesos dessa fonte, que é importante, tá? Por quê? Um título é um título, gente. E um corpo de texto é um corpo de texto. E visivelmente isso tem que... Só explica pro pessoal o que é peso da fonte. Peso da fonte seria, sabe o negrito? Então, ele é um peso, né? É um peso e o regular, o normal é outro peso, né? Uma mais fina, uma mais grossa. Geralmente a gente faz isso em títulos, né? Em palavras importantes. Então, vamos supor, geralmente você entra numa landing page e você tem as seções, né? Vamos botar as dobras, né? Alguns chamam dobras, outros chamam seções. E geralmente você tem um título em cima de uma seção, por exemplo, quem somos, e aí o texto sobre o quem somos, né? É muito importante que exista uma certa diferença de tamanho entre título e corpo de texto, tá? É uma coisa que eu vejo as pessoas... Ou subtítulos. Então, pensa assim, você vai ter um título, geralmente em cima da seção, aí você vai ter um texto. Também gosto muito de quebrar esses textos em pequenos blocos, porque isso facilita muito a legibilidade. E ter subtítulos. Então, tudo separado. Por quê? Porque o jeito que a gente lê uma página não é como a gente lê um livro. Você não entra numa página de site, você lê como você lê um livro, você rola a página e você vai parando o seu olhar em pontos específicos da página, geralmente em títulos ou subtítulos. É igual um vídeo no YouTube, você vai pulando algumas partes, tipo assim, começou o vídeo, oi, eu quero falar aqui um aplicativo, aí você pula o vídeo, né? Já pula pra onde você quer, né? Então, não hoje os capítulos mesmo ficam que as pessoas vão ler todo o texto da sua página. Então, é muito importante que você tenha títulos bem definidos, subtítulos bem definidos e que isso fique visualmente. Então, entre numa página e dá uma olhada, né? Você rola a página e você vai parando. Olha, eu quero ver se tem... Entre numa página para procurar a questão do endereço. Né? Você vai rolando até ver a palavra endereço. Geralmente ela vai ter que ter um pouquinho mais de destaque, né? Para depois o endereço embaixo. Mas ela já vai procurar aquilo. Por isso que a gente fala muito sobre não reinventar a roda, né? Use aquilo que o usuário já está habituado. Então, a pessoa quer procurar por exemplo, o WhatsApp, ela vai procurar o símbolo do WhatsApp. É uma coisa tão simples, né? E aí não adianta você colocar um ícone diferente ou uma coisa diferente para aquilo que as pessoas já estão habituadas. Então, essa questão de você usar uma única fonte e você dar essa diferença de tamanho e de peso para títulos e corpo de texto também já vai dar uma cara melhor. E se você tem dificuldade de, né, não pode contratar ninguém e tem dificuldade de construir sozinho, modele, né? Tipo assim, olhe o que grandes caras estão fazendo e cara, que elemento ele utilizou aqui? Como é o design, e a questão do contraste é muito importante. Sabe, tem vários pontinhos pretos numa tela, e tem um lá que é vermelho. O seu olho naturalmente vai para aquele vermelho. Esse tem que ser o botão. Esse tem que ser a ação, porque o objetivo da landing page é levar a pessoa para a próxima etapa. Geralmente é uma conversão. O que é uma conversão? Transformar aquele clique em um possível cliente, ou até cliente. Então, qual é a próxima etapa que você quer? Vamos lá, pode ser a compra de um produto para quem tem e-commerce, é chamar ele no WhatsApp, ele te chamar no WhatsApp, né? É você pegar o e-mail da pessoa, ele preencher um formulário, não sei qual é a próxima etapa. Só que o olho dele, você coloca muitas informações e o design e atrapalha aquele botão, meio que o botão fica invisível, né? Porque tem muitos elementos. Agora, quando você mantém algo minimalista, o espaço. Inclusive, quando o espaço, tudo que eu tava falando aqui, ó, tipo, quando você olha para a landing page aqui do Google,
né? Você claramente vê um botão aqui azul, botão, sim. sabe? Que você bate o olho e, cara, tá ali o botão. É engraçado. Que ao mesmo tempo que você, né, além do botão ter uma cor de destaque, ele tem muito espaço em branco em volta. Né? Porque não tem nenhuma outra informação com tanto destaque quanto ele brigando no lado dele. Então, por exemplo, se ele tivesse talvez no lado do título, que chama tanta atenção quanto o botão, ele não ganharia tanta atenção Ou assim. se ele estivesse embaixo da imagem, ele ia Embaixo da brigar com a imagem. Ia brigar com a Briga imagem. com a imagem, exatamente. Né? Então, se o Thiago te mostrasse a tela aqui totalmente em branca e dissesse pra você olhar pra tela, o seu olhar ele ia olhar Naturalmente. pra todo lugar da tela e você não sabia pra onde olhar. A partir do momento que você tem um pontinho preto no meio da tela e um espaço em branco em volta, o olhar ele é voltado pra aquele ponto, né? Então, ter espaço em branco também em volta dos elementos é muito importante. Ó, esse aqui é um e-commerce, né? Olha onde é que tá o destaque ali também, ó. Na imagem e nos botões. Exatamente. Ó, olha o botão colorido ali. Uma amarelinha só na carrinho, comprar agora. Sabe? O meu olho vai direto pra cá. Uhum. Isso é o contraste, né? Quarto é site não responsivo. Cara, Esse é meu favorito. Por favor, então, por vamos favor. resumir isso aqui porque esse é simples demais. E, cara, o seu site tem que aparecer aí em todos os formatos, para todas as telas possíveis, desde um tablet para um computador, e enfim, isso é responsivo, né? É isso, gente. O que é um site responsível? Para quem não sabe, né? Site responsível é um site que vai se adaptar em várias telas. Então, se você abrir um site na sua televisão, ele vai se adaptar. Se você abrir no tablet, vai se adaptar. Aquele formato de tela. Se abrir no celular, vai se adaptar. Se abrir num celular menorzinho, vai se adaptar. Então, esse é um site responsivo para quem não sabe. Tá? O que acontece? As pessoas, geralmente, não otimizam seu site para o celular. Que é um Tu acha erro, que ainda não é um erro comum ainda, cara? é o erro muito comum que eu pego, pelo menos, Nossa, né? eu não acho sei, que... não sei se o Não sei se eu encontro isso com... Porque hoje todos os sites já são Não, construídos os pro sites mobile. são responsivos, eles Porém, até são, porém a não são pessoa otimizados, né? não são otimizados, entendeu? Então, ele vai se adaptar só porque às vezes o botão tá meio... entendeu? Aí o cara não Tá um mexeu pouco lá no grande. mobile, entendi, Exatamente. no celular. Porque é diferente o site tá responsivo e tá otimizado para responsivo, Sim. entendeu? É duas coisas distintas, que eu acho que Ó, pesa bastante. por exemplo, você pega um celular, geralmente a maioria das pessoas são direitas, o dedo dela não alcança no lado esquerdo no botão. Não só Sabe, isso. Em 2022, nós temos agora várias opções de tamanho de celular. Então, Também. o meu iPhone, ele tem um tamanho diferente provavelmente do celular Do meu do El, iPhone, não o meu é sei. menor aqui que o seu. Então, hoje em dia tem vários tamanhos e isso influencia também. E hoje em dia é possível você otimizar para todos os tamanhos possíveis, entendeu? E a gente sabe que o celular é o mais utilizado, mais que o computador, né? Na maioria, Nos né? nossos lançamentos, Dá 80, dá 90, 90, acho mais, né? mais de 80% dos acessos celular. captura celular. Isso no Brasil. Imagina em outros países. Então, a força do celular é muito grande. E às vezes a pessoa constrói o site bonito no desktop, vê bonitinho a imagem. Nossa, fica bonito, né? Que geralmente acontece isso. Sim. E a pessoa não pensa. Ela só ativou ali o responsivo, a pessoa vai abrir o celular e tá tudo desconfigurado. O responsivo automático. Então, até a ordem das informações acaba mudando. Isso é muito importante. Muito. A ordem das informações, né? Você, por exemplo, tem uma informação no desktop, né? Vamos supor, tem uma seção que tem uma foto e tem um texto. Aí, às vezes, você tem a foto na esquerda e o texto na direita porque você quer que a pessoa leia nessa ordem, que ela veja a foto primeiro e depois veja o texto na direita. E aí, o responsivo automático, às vezes, ele faz o quê? Ele joga o texto pra cima e a foto pra baixo, e inverte a ordem dos Ou elementos. ao contrário, enfim, Ou ao às vezes não contrário, faz sim. sentido. Às vezes a pessoa vai por exemplo, vai numa página do Thiago, tem a foto do Thiago primeiro e depois tem o texto dele, que não vai fazer sentido. Outra coisa, por exemplo, botões no mobile geralmente precisam de mais espaço por causa do tamanho do dedo, né? Não é igual um mouse que você Sim. clica. Então, é muito comum que no mobile os botões eles peguem a largura total da tela, aquele botão mais Não só fluido. isso, às vezes o texto do botão. O texto do botão também. É Se verdade. o texto for muito grande, E você ele vai pode quebrar deixar e ficar em duas diferente, né? linhas. Consegue deixar diferente. Consegue ficar diferente. Tipo, quando cai no computador é um texto, quando entra no celular é outro. Isso né? é Sim. possível. Porque se às vezes quando a cópia é muito grande, geralmente pro desktop, ela não vai funcionar tão bem no mobile. Verdade, cara. E isso influencia muito. Então, várias coisas são diferentes. Você, às vezes, entra no site, você tem diversas informações. Você tem um menu, você tem, às vezes, um telefone na direita, você tem o logotipo na esquerda. Aí depois você tem a headline. E no celular, talvez isso não funcione. Porque você vai entrar no celular e as informações vão ficar uma embaixo da outra. Né? Aí fica um menu, aí fica o logotipo, aí fica o telefone, uma coisa embaixo da outra. Então, depois vem a headline, já fica muito comprido. Então, as coisas são um pouco diferentes. Eu acho que ainda
se tratando de responsividade para celular, eu acho que o design ele ainda tá um pouco... Ainda não chegou no que ele deveria. Não falo nem no design, eu acho que é a usabilidade. As pessoas, elas fazem, às vezes, o site, contratam um designer, faz um site bonitinho pro desktop e não se importa com o mobile, que é um dos principais pilares porque eu vejo... das nossas campanhas, assim, né? Em aplicativos, né, você vê muita coisa como, às vezes, aquelas navbar embaixo, né? Você vê coisas que são muito boas para a questão da usabilidade, porque a pessoa que projeta o aplicativo, geralmente ela projeta para o celular, né? Então, o designer lá que vai fazer o layout do aplicativo, ele já vai pensar na pessoa que está usando o celular. Então, você vê alguns recursos muito bons, questões de experiência em aplicativos, né? Você entra no iFood e você vai ver que o menu está embaixo, não está em cima, porque o teu botão alcança lá embaixo. Coisa do tipo. Quando você entra num site responsivo, você ainda vê aquele menu hambúrguer no canto superior direito, ou algumas coisas assim, que ainda eu acho que tá um pouquinho atrás, sabe? Que são coisas que em breve, talvez, espero, né, que essas coisas venham mudar um pouco, né? E que algumas questões de usabilidade que hoje são muito comuns em aplicativos, elas passem a ser usadas mais na questão do design em sites responsivos também, né? O próximo é múltiplos objetivos, que é focar, e isso eu falo demais também, que é focar em apenas um. O que é múltiplos objetivos? Quando você constrói uma landing page, você precisa ter apenas um objetivo. E a pergunta é, o que você quer que o usuário faça ao entrar nessa landing page? Por que não 2? Por que não 3? Porque isso perde força e geralmente atrapalha a conversão. Quando você coloca 3 ou 4 opções para alguém, ela vai demorar tanto para pensar em qual deve comprar. Sabe, para mim seria muito mais simples se você fosse uma concessionária e o cara falasse assim, eu quero comprar o carro A. Aí ele falou, cara, beleza, tá aqui o carro A, esse é o preço, tchau. Agora você vai na concessionária, quero comprar o carro A. Tá, mas tu quer o A menos, o A mais, o A2 mais ou o A menos? Tá, mas qual é a diferença? Não, isso aqui é esporte, tem isso aqui é híbrido, isso aqui... Aí você fala, caraca, não sei, vou voltar para casa, vou pesquisar no Google e né, aí você fica, cara, sabe aquele... Complica. Então, sim, nós temos que deixar simples. A landing page, pense o seguinte, cara, eu tenho, sei lá, 15 segundos pro cara decidir ir para a próxima etapa, se tornar um lead ou para comprar o produto, alguns minutos talvez. Só que se você dá muitas opções ali, você, cara, clica aqui no botão, agora me chama no WhatsApp, ou faça isso, se inscreva no canal do YouTube, aí você coloca até links que saem da página, tira ele da página, e isso atrapalha a conversão no geral. Então a recomendação é, crie uma landing page com um objetivo único que você quer alcançar. Esse é um erro comum, galera? Bastante, né? Isso aí eu acho que tem muita relação com o que a gente falou no começo do podcast, com sites, diferença entre sites e landing pages, né? Então, geralmente, o que eu vejo... Se tratando de landing pages especificamente, eu acho que o erro que eu mais vejo é a pessoa querendo captar leads e fazer vendas numa mesma página. É uma coisa bem comum, né? A pessoa quer, por exemplo... fazer uma venda direta e convidar as pessoas para baixar um e-book na mesma página. Um erro que eu... É claro que você pode ter ali a compra do produto e o botão do chat ali embaixo, mas claro. o foco principal é a compra do produto. Então tem um objetivo principal, né? Tem coisas que vão auxiliar, né? Tem links que vão auxiliar. Por exemplo, se você tem uma página que vende um produto, às vezes uma página de e-commerce que vende um produto um pouco caro, um pouco técnico, ter um botão de WhatsApp para que a pessoa possa conversar e tirar as suas dúvidas, né, e finalizar a compra, pode ser, principalmente se o produto for um produto difícil de entender, um produto caro, né, que as pessoas vão querer tirar algumas dúvidas antes. Né, um botão do WhatsApp pode ser que funcione muito bem, para outras já não. Mas a questão da landing page com o único objetivo, acho que tem muito mais do que... o problema não é só da landing page, mas do processo como um todo, né? Porque a gente tem que pensar lá atrás. Quando você cria, por exemplo... uma campanha, você cria lá um anúncio. Primeiro, você já começa a segmentação com as palavras que você quer, então, ou você vai usar, por exemplo, comprar curso ou baixar e-book, coisas diferentes, né? Então, tudo já começa lá atrás. O objetivo da landing page é definido lá na estruturação de campanha, né? E depois você tem um anúncio, você vai escrever alguma coisa no anúncio também, ou vai gravar um vídeo convidando a pessoa para fazer alguma coisa. Daí no anúncio também você vai dar uma única chamada. Então você vai, entre na página e compre meu produto. Tá sendo bem simplório aqui. Se a pessoa chegar na página, o que ela vai esperar? Comprar o produto. Então o objetivo da página é justamente para vender aquele determinado produto. Né? Se o anúncio fosse e-book gratuito para você aprender a anunciar na internet, mesma coisa, a página teria o quê? Informar para a pessoa baixar o e-book gratuito. Então, é simples, na verdade. Só que as pessoas complicam o processo.
Então vocês têm que imaginar que uma landing page sempre vem depois de um anúncio, geralmente, né? Porque a gente usa para venda. E que ela sempre tem que respeitar esse processo do usuário, desde lá da pontinha lá do anúncio e como ele foi feito, o que ele promete, para que a pessoa chegue na landing page e ela realmente encontre aquilo que o anúncio promete. Acho que isso é um erro bem comum. E outro também que eu vejo é que, às vezes, a pessoa ela fez todo esse trabalho, fez um anúncio, e aí a pessoa entra e ela oferece consultoria, ela quer vender um produto, ela oferece várias coisas. O e-book é o pior quando eu vejo uma página dessa. E aí acaba que desfocando a pessoa. Então, a pessoa, vamos supor, está procurando um produto X, ela entra na landing page e ela tem depois mais opções, entendeu? Sim. Tipo assim, eu não quero consultoria, eu tô atrás desse produto, entendeu? Então, eu não sei se a pessoa, às vezes, tá anunciando e quer aproveitar que tá anunciando e quer botar tudo que ela oferece, entendeu? Isso acontece também. Só porque esse é um dos problemas que eu vejo, que acontece bastante. Então, sim, a ideia mesmo é você realmente focar em uma única ação. Nos nossos testes sempre funcionaram mais. Beleza? E é um erro comum, tá? O nosso sexto e penúltimo, falta de tags. Tag do Google, tag do Facebook, né? O pixel do Facebook. Então, toda vez que você for criar uma campanha no Google, no Facebook, uma campanha de conversão, que é nisso que você tem que ser bom. Há vários tipos de campanhas, tanto no Google quanto no Facebook. Você pode distribuir conteúdo, criar uma campanha de visualização de página, uma campanha de cliques, mas uma campanha de conversão é no que você tem que ser bom. E uma campanha de conversão precisa ter tags. E tag nada mais é do que você vincular aí, passar informações do Google para o seu site. Né? Então, quando a pessoa entra no seu site, ele compra o produto, se torna um lead, aparece lá no Google que teve uma conversão. E aí você consegue descobrir qual público, qual horário, qual anúncio, e dessa maneira otimizar as campanhas para gerar mais resultados e retirar aquilo que não funciona. Sem essas tags, eu digo que você começa a gerenciar as suas campanhas como se fosse aquele filme do Bird Box, né? Você tapa aqui o olho e começa a andar assim. Então, muita gente faz isso hoje, né? Ou seja, construir a minha landing page. Eu não recomendo você anunciar sem a tag do Google e do Facebook. Ah, mas é complicado instalar, cara. Dane-se. Uma landing page não é para construir em um dia. É melhor você fazer algo bem feito que leve uma semana do que algo mal feito que leve 1 ou 2 dias. E aí, sobre tags, algo a falar aí? Eu acho que é loucura a pessoa anunciar sem ter tag. Eu acho que não faz sentido. Não faz sentido. Mas eu até entendo que realmente instalar tag, para quem é mais leigo, é uma coisa um pouco mais complicada. Só porque, cara, hoje em dia tem tanta opção, YouTube, Google, então a pessoa consegue encontrar fácil, sabe? Porque eu acho, apesar de ser, entre aspas, difícil, eu acho que é muito intuitivo, que quando você cria as tags, né, os pixels, os códigos, enfim, o Google e o Facebook, eles te dizem exatamente, instale essa tag aqui, aqui e aqui. E o próprio Google e o Facebook, eles disponibilizam plugins, extensões, né, do navegador, para a pessoa testar, para ver se está funcionando ou não. Então, acho que hoje em dia é um pouco mais fácil do que antigamente. Dependendo da plataforma de site que a pessoa usa, é muito mais fácil, né? Vamos pegar, às vezes a pessoa tem um e-commerce, loja integrada da vida lá. Ela vai lá na parte de marketing lá, vai ter aplicativos, vai ter lá um chamado Google Ads. Vai ter 2 campinhos para você botar o ID e o rótulo da tag, salvar e tá tudo instalado. E para quem usa WordPress, tem plugins, você pesquisa plugin do Google Analytics ou do... A WordPress você vai encontrar. Então, você não... Se quiser instalar manualmente, você consegue. Se não conseguir, você tem outros métodos muito mais fáceis de não instalar. Não faz sentido anunciar sem tag. Não faz. E por que eu preciso de uma tag? Né? Do que eles falaram aqui, você pode... as suas campanhas ficam mais inteligentes, porque o Google vai otimizar por conversão. Você tem públicos aí de remarketing que você cria a partir dessa informação. Você cria também a parte de públicos personalizados, públicos semelhantes. Enfim, cara, tem uma infinidade de coisas que você faz apenas com a tag instalada. Se você não tem tag instalada, você perde realmente muito. Você perde muito, você deixa dinheiro na mesa. E a grande sacada é que falamos sobre instalação, né? E a instalação de tags muda conforme a ferramenta. Como até a gente citou aqui, né? Então, assim, eu tenho e-commerce, eu tenho ferramenta X, Y, Z. Cara, cada ferramenta tem uma maneira diferente de instalar. Tem uma maneira mais manual ali, alguma automática. Mas, cara, se você for no Google, as próprias ferramentas já mostram como deve instalar as tags nas ferramentas delas. Então, coloca lá,
como instalar a tag do Google no Hotmart, por exemplo, ou, sei lá, no Elementor. E, cara, vai ter algum tutorial da própria ferramenta mostrando como faz isso na prática. Então, sem desculpas. O nosso último... Qual que é o último, Thiago? Tu inverteu alguma ordem. Eu inverti alguma ordem porque eu deixei o melhor pro final. Qual que é? Um erro muito comum. Eu falo aí da comunicação, da copy, do texto da página. E esse é o erro mais comum. Uma headline não chamativa, textos que de fato não convencem a pessoa a agir, textos que atrapalham até a conversão. E vamos lá, antes de falar de copy, saiba que a copy é de fato, né? Obviamente que quando você olha um produto, a imagem conta também, e isso inclui dentro de uma copy. Copy pode ser através de imagens e vídeos, tá? Mas a comunicação como um todo, ela é o fator determinante para a pessoa agir e para a próxima etapa. Então, se eu estou pegando lead, a headline, a promessa, tem que ser muito atrativa para convencer a pessoa a deixar o contato para participar do meu evento, ou do lançamento, algo do tipo. Então, qual é o erro mais comum que a gente encontra? Copy ruim. Uma péssima copy, que não convence ninguém a agir. E aí, obviamente, que não funciona. Pense o seguinte, na construção de uma página, toda a comunicação precisa estar direcionada para a pessoa agir. Vamos lá. Muita gente constrói, eu vou colocar aqui a quem somos, ou o nome da empresa. Só que você tem que construir isso de maneira estratégica para a pessoa agir. Por exemplo, começamos com uma página. Lá em cima tem uma headline. Né? Essa headline já é bem chamativa, bem persuasiva. Embaixo tem lá explicando o que você vai ganhar ao se cadastrar neste evento. Então, já esse pequeno texto, ele é muito importante. Então, não é simplesmente qualquer texto. Vou aqui parar para escrever quem somos. Não, até a descrição de quem você é ou qual é a sua empresa já vai ser um motivo para a pessoa agir ou não. Então pense o seguinte, qualquer texto na sua landing page é importantíssimo e tem que ser pensado em detalhes e tudo com foco em motivar o usuário a ir para a próxima etapa. Então, e outra, pense o seguinte, menos é mais. Não tente encher linguiça, colocar textos longos e tal, porque isso até atrapalha. Coloque textos diretos, claros e até, não vou dizer o mínimo possível, mas o suficiente para fazer a pessoa agir. Sobre comunicação. É isso? E aí? É isso. Cara, eu vou dar um exemplo, assim. Eu consigo construir página. Modéstia à parte, eu construo muito bem. Mas eu sou uma pessoa que eu não sou bom de copy. Infelizmente, não é um skill que eu sou bom. E o que eu faço? Eu peço para alguém que saiba fazer. Então, se você não sabe fazer, você pode pedir, você não precisa pagar. Você pede para alguém que escreva bem. Entendeu? Eu acho que uma coisa que o Thiago sempre fala, não sei se ele já falou hoje, que a copy ela tem que ser entendida por uma criança ou um velhinho. Então, todas as copies que a gente faz... Todas essa frase do Ivan Querino, um grande abraço. Isso, massa. Eu acho que a copy ela tem que ser fácil de entendimento para todos, né? Isso é comunicação clara. Muitas vezes o erro está na comunicação. Eu até dei um exemplo um dia de que, cara, às vezes o cara colocou... A gente analisou uma página, tu lembra? De um evento, no ano passado, de um lançamento, que a gente fez uma consultoria e o cara não estava convertendo bem em leads. Só que quando a gente entrou na landing page, não falava nada que era um evento. Quando que ia acontecer o evento, que horário seriam as aulas. Tipo, falava que assim, sei lá, vamos supor, vou dar um exemplo, nem era essa headline, mas, cara, saiba como investir na bolsa, vamos supor. Mas, cara, isso aqui não parece um evento, sabe? Então, não tinha nada a ver com o anúncio. Exatamente. Aconteceu isso com uma pessoa que eu dei consultoria. Ela tinha um evento, tinha copy, tinha um vídeo, tinha um formulário para a pessoa se cadastrar, mas não tinha dia, não tinha horário. Tinha nada. Tinha nada que era importante a pessoa sobre. Então, tipo assim... E uma coisa tão simples. Se você se cadastra num evento, você quer saber o dia que começa, você quer saber se é gratuito, se não é. Então, isso faz parte da copy também. Isso faz parte da copy. Clareza. A parte fundamental da copy ela tem que ser persuasiva, que é uma comunicação que faz a pessoa agir. E para a pessoa agir tem que ter uma clareza. Por quê? Porque a confusão afasta as pessoas. Tudo que é confuso, você não compra algo que é confuso. Tipo, vou comprar aqui alguma coisa, até coisas baratas você compra no impulso. Agora, quando você vai comprar uma coisa mais cara, você tem que pensar muito antes. Tipo, caraca, vou pesquisar e tal. Você quer uma clareza para tomar uma decisão. Então, a sua landing page tem que ser uma comunicação persuasiva, né? Que motive a pessoa a agir. Tipo, que eu posso usar? Que elementos eu posso utilizar para a pessoa ser motivada a agir? Você pode utilizar prova social, avaliações, no caso foi o Silvio, né, que utilizou, que comprou daquela empresa. Você pode utilizar uma headline com uma promessa mais atrativa. Você pode utilizar
prova científica mostrando que aquilo realmente funciona, aquilo que você faz. Você pode utilizar algo que mostra que é escasso. Enfim, você tem vários elementos que pode adicionar na página para motivar a pessoa a agir. Isso. E uma coisa que, por exemplo, as grandes empresas, Nubank, enfim, utilizam é uma comunicação mais humana, né? Isso, e como são uma empresas comunicação grandes, humanizada. Então, isso aí, tudo faz a diferença em uma landing page. E apesar de falarmos de todos os 6 anteriores, eu digo que esse é o principal, porque você pode ter uma página rápida, uma landing page super, enfim, tudo redondinho, cara, mas se a promessa for fraca, a pessoa não vai agir. Se o produto não tiver uma oferta boa, a sua landing page, no caso, caraca, numa rápida pesquisa eu consigo encontrar o mesmo produto para metade do preço com uma entrega mais rápida. Eu acho legal que cada hora que a gente falava de um tópico, eu sempre falava, nossa, esse aqui é muito importante, esse aqui é mais importante, mais importante. E eu acho que todos estão, é tudo uma sinergia, sabe? Sim. Tudo depende, é tudo interdependente. Então, se tu tem a copy maravilhosa, teu site é lento e não abre, também não assim, funcionar. então, uma coisa depende da outra. um depende da outra. E, cara, esses foram os 7 erros comuns. E, nossa, a gente já falou dos erros, cara. E... Nossa, faltou aquele. Só tá vendo... Assim, ó, eu não vou comentar mais nenhum pra não fugir, porque esse podcast ficou longo. E eu sei que ficou um conteúdo bem pesado. Mas, com certeza, nós vamos fazer a parte 2. O mesmo tema. 7 erros comuns, parte 2. Vamos fazendo em breve, porque, cara, ficou muito animal. Dá pra fazer um podcast infinito com erros, né? Dá, né? Não, mas esses 7 erros realmente são bem comuns. Mas... Tinha alguns exemplos que eu queria falar, só porque eu fiquei com medo de falar. Mas tem uns que não estão aqui que eu considero algumas pessoas também... iriam, muito errado. iriam se identificar. Mas vamos deixar para o próximo episódio, beleza? Acho que eu queria só falar que quão importante tudo que a gente falou aqui, né? Então, às vezes a pessoa, como eu falei, constrói a página, bota a campanha, não dá resultado e já desiste. Então, para a pessoa não desistir, né? Ver certinho o que tá dando errado, se é a campanha, se é as páginas. Que tem coisa para melhorar, tenho certeza. Por mais que sua página esteja boa, até a nossa, eu tenho certeza que a gente consegue melhorar. Com certeza. Então, acho que é isso. Então, melhorar sempre e cada lançamento, cada campanha que a gente for fazer, a gente tá sempre melhorando. Sim. Cara, o trabalho é infinito. Trabalho é infinito. Né? O próprio hábito das pessoas mudam. Exatamente. Muda. Daqui 5 anos as pessoas vão mexer diferente no celular do que elas mexem hoje. Tudo. Verdade, cara. Show de bola. Então, cara, se você ouviu até aqui e você não curtiu esse podcast aqui, não pegou o seu dedo e meteu no like, você tá de brincadeira comigo, então faça isso agora. Coloca o dedo no like, se inscreva no melhor canal de marketing digital e anúncios online do universo. Assistindo pelo YouTube, né? Deixa no comentário qual é o erro que você se identificou, só pra gente saber. Ou se nós esquecemos de algum erro que você acha bem comum, escreva aqui nos comentários também, eu quero ouvir você. Vai que você leu a minha mente aqui, você sabe quais erros que eu estou pensando. E é isso, cara. A gente se vê no próximo episódio do Podcast Extremo. Muito obrigado, Silvio e Wellington, pela participação. Valeu, galera. E tamo junto, cara. Valeu. É isso aí, galera. Obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo e, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais pessoas. Beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima.